Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, do Jimmy, para falar um pouquinho para vocês aí sobre máquinas, eletricidade, movimentação de carga. Pessoal, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de falar para vocês algumas informações. Importante que muitas das vezes a gente acaba não dando muita importância, mesmo sendo importante isso, tá? Para a nossa área que a gente segue. Você sabe quantos acidentes nós temos hoje no Brasil, no mundo? Qual é o ranking? O Brasil hoje, ele tem... qual é o lugar que ele tem nessa questão dos acidentes? Acontece muito, acontece pouco, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o quarto colocado no ranking de acidentes. Tá? Por quê? Muitas das vezes, gente, é a questão que a gente sempre fala atuando na área. Tá? É não acreditar que o acidente vai acontecer. Nós, como segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, nós temos que acreditar sempre que o acidente vai acontecer. Eu acredito muito que, assim, não que você tenha que ser uma pessoa bitolada ali, nossa, aquilo vai acontecer, nossa, deixa eu fazer isso, senão aquilo vai acontecer. Nada disso. A gente tem que saber analisar o processo, né? O que eu posso fazer para que aquele acidente não aconteça? O que eu preciso fazer? Baseado em procedimentos, tá? Capacitação. Né? Eu tenho que ver, analisar conforme a atividade que eu tenho no momento. Tá? Então, para você ter uma ideia, hoje o Brasil está atrás de El Salvador, da Coreia e Índia. Então, só para vocês terem uma ideia de estatísticas de acidentes fatais. Né, pessoal? Então, gente, essa profissão é uma das profissões mais nobres que a gente tem aí na parte técnica. Lógico, não vamos desmerecer nenhum tipo de técnica, enfermagem, né, de radiologia, mecatrônica, nada. Não vamos desmerecer nenhum tipo de profissional. Mas se você for parar para pensar, muitas questões envolvem, questão de remuneração, a questão de responsabilidades. Né? Provavelmente vocês já tiveram aula aí, já tiveram informação da responsabilidade que você tem legal atrás de todo um procedimento que a empresa ela tem que seguir. Por isso que você vai ouvir muito, né? Técnico de segurança chato, técnico de segurança pega no pé, simplesmente está fazendo o seu próprio trabalho. Né? Então, quem faz o seu trabalho de uma forma correta, né, acaba sendo uma pessoa chata. Mas vamos falar um pouquinho, pessoal. Eu acabei fazendo essa introduçãozinha, né, para a gente falar um pouquinho do assunto de máquinas, eletricidade e movimentação de carga. Não há uma empresa hoje que você vá trabalhar a qual você não vai se deparar com uma máquina. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na faculdade e eu tomava conta de algumas máquinas dentro da cozinha industrial dela. Então, a máquina ela vai estar sempre envolvida no processo, porque todo processo produtivo depende da máquina, depende da movimentação de materiais, que fala de carga, materiais, depende da energia elétrica, apesar de ter outros tipos de energia, que algumas máquinas pode ser movido a outros tipos de energias. Mas, gente, a importância do técnico de segurança, conhecer a máquina, né, conhecer o processo da máquina, você não faz ideia qual é a diferença disso. Vou te explicar. Eu trabalhava na Caterpillar, trabalhei em Piracicaba na Caterpillar durante 6 anos. E eu acompanhei vários processos de montagem das máquinas, né? Moto-niveladora, pá carregadeira, né? O D8, que é aquele que acaba arrastando a terra, um trator muito forte. Então, eu acompanhei vários tipos de montagem, porque tem vários modelos, né? E quando eu passei a acompanhar isso, meus supervisores sempre falavam, Thiago, para você saber o que você precisa melhorar naquele processo, você tem que conhecer.
eu te deixo 2, 3 horas por dia acompanhando o processo. Literalmente, acompanhando o processo. Aquele acompanhar o processo não é você ficar conversando, fazendo piadinha, não. Literalmente com uma prancheta, perguntando para o operador, por que você coloca aquele parafuso dessa forma? Qual é a chave que você utiliza? Por que aquela chave lá você faz, você sobe em cima da chave? Então, tinha algumas particularidades que a gente foi encontrando no processo. Por que aqui você usa marreta, não usa uma ferramenta pneumática? Então, o próprio operador vai falando para você o porquê que a gente identificava aqueles erros no processo. Mas por que isso? Eu estou citando para vocês. Porque eu quis conhecer aquilo que eu estava envolvido dia a dia. Isso, pessoal, faz a diferença dentro de uma fábrica. Por mais que você que está me ouvindo não vá trabalhar dentro de uma fábrica, vai trabalhar numa faculdade, por exemplo, a qual eu trabalhei, vai trabalhar no ramo de transportes, a qual eu fazia muitos treinamentos. Foi lá que eu acabei gostando bastante de fazer muitos treinamentos. Enfim, independente do processo da empresa que você vai trabalhar, você precisa conhecer o equipamento, a máquina, conhecer o processo. E conhecer o processo é literalmente tirar o bumbum da cadeira, perdão da palavra, e ir até a fábrica, ir até o chão de fábrica, conversar com o operador, mostrar para ele qual que é a importância de você ali e qual é o seu objetivo. Porque, pessoal, cá entre nós, não é fácil você conhecer um processo. Mas, quando você começa a conversar com os operadores, eles se sentem, assim, alguns não falam, não gostam de expor, mas outros já vão falando. Eles vão falando para você tudo aquilo que você precisa ouvir para quê? Aquele problema que ele falou ali, ó, eu preciso atuar ali. Será que o chefe dele sabe que ele está fazendo daquele jeito? Porque ele vai falar para você, ele vai falar o seguinte, ó, aqui você tem que pegar esse mouse e colocar desse lado. Mas eu coloco desse lado. Sabe por que eu coloco desse lado? Porque facilita o meu processo. Então, ali você vai começar a pegar, né, as dificuldades do dia a dia que ele acaba colocando como uma facilidade dele. Posso Pessoal, fazer uma pergunta? Pode. Pode. Você tem alguma situação na parte de transportes, como que você que trabalha, tem conhecimento? Aconteceu alguma coisa, como o exemplo que você colocou aqui no mouse, que alguém feriu a ordem do procedimento, a hierarquia? Será que você poderia comentar um pouquinho disso? Sim. Eu fiz um acompanhamento, Jimmy. Eu trabalhava numa empresa de transportes e a gente estava fazendo um transporte de um secador. Mas não é um secador de cabelo. Imagine, um secador para uma estação de tratamento de esgoto. Imagine o tamanho desse secador. Era uma carreta enorme. Enorme, enorme. Antes da carreta chegar, eu fui no local para verificar, fazer o mapeamento de onde essa carreta iria, onde ela iria parar, como que ia fazer a retirada desse secador, que era muito pesado. Não lembro agora a quantidade de quilos. Mas era uma máquina muito grande. Enfim, fui até o local, a estação de tratamento em Limeira, fiz a análise de risco, a PR, junto com o engenheiro, que inclusive hoje até é meu amigo, e disse para ele o seguinte, por onde a gente vai entrar com essa carreta? Ele me apontou assim, falou assim, por aquela pontinha. Eu falei assim, essa carreta ela não vai virar aqui. Aguinaldo era o nome do engenheiro. O Aguinaldo falou, será, Thiago? Eu falei, Aguinaldo, essa carreta ela não vai virar, cara. Aí ele chamou um técnico de segurança dele, Ricardo. Eu gosto de falar os nomes porque não expondo as pessoas, mas porque eu lembro da cena como se fosse hoje. E o Ricardo veio junto. O Aguinaldo falou, Ricardo, o Thiago, o técnico de segurança aqui da empresa, está falando que a carreta vai vir aqui, ela não vai virar. Nossa, mas como assim? A gente já veio, já descarregou várias coisas aqui e tal. Daí eu falei para ele, tá, mas você já descarregou uma carreta do tamanho que vai vir aqui? O tamanho que é esse secador? Você já viu o tamanho? Ele falou, não, eu não vi o tamanho, mas eles já prepararam o local lá
E pelo local que prepararam para chumbar essa máquina, é muito grande. Vamos lá ver? Eu falei, vamos. Nós fomos lá, era um lugar assim, sem brincadeira, mais ou menos uns 15 metros, 12, de 12 a 15 metros. Eu falei, então, a máquina é grande e a carreta ela não vai virar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, que hora que está chegando essa carreta? Bom, daqui 1 hora ela está chegando, então tá bom. Vamos estar todo mundo aqui. Tudo bem. 1 hora, chegou a carreta. No que chegou, o motorista já veio e me chamou. Falou, Thiago, nós vamos tentar, mas vai ser difícil passar aqui. Falei, você não vai tentar. Você não vai tentar. Eu vou envolver eles. Aí fui, chamei o Aguinaldo e falei, Aguinaldo, o motorista está falando, não, literalmente não vai dar. Mas aí, Jimmy, eu vou te falar uma coisa. A gente poderia ter resolvido aquilo lá de uma forma simples. Não vai passar aqui, não tem outro lugar para passar, nós vamos ter que abrir um caminho, literalmente, porque não tinha outro acesso à estação de tratamento de esgoto, não tinha outro acesso. Era só aquela pontinha, literalmente uma pontinha. Era uma estrada de terra e uma pontinha que fazia a curva. Então a máquina tinha que fazer, o caminhão tinha que fazer essa curva. Poderia muito bem falar assim, ó, eu não aprovo, eu não acompanho, para mim não dá. Aí entra, Jimmy, aonde a gente tem que pensar sempre no bom senso. Uma vez, teve um técnico de segurança conversando, ele falou assim, Thiago, na segurança do trabalho não existe bom senso. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que tenha bom senso, sim. Em algumas situações, a qual eu consiga avaliar qual é o risco daquela situação no momento. Por que eu estou te falando isso? Eu sou uma pessoa que eu sempre, lógico, sempre pendo por bom senso. Nem sempre. Uma vez eu fui solicitado numa situação, depois eu posso até citar para você, mas não vem ao caso, que eu não, literalmente ali eu falei, não, isso eu não vou fazer, porque o risco era muito grande. Não que esse risco de virar ali da forma que foi sugerida não era arriscado. Porém, sempre tem um, né? Viu? E se a gente chamar 2 muque para arrastar a carreta? A gente arrasta a carreta, nivela ela mais ou menos 2 metros, a gente consegue fazer a curva na ponte. O engenheiro, para ele, a ideia foi sensacional. Só que o guindastre que ia vir seria da minha empresa, teria que ter um custo, porque não ia trazer o guindastre lá de graça, simplesmente, porque não é assim que funciona. E eu fiz a questão de falar para eles o seguinte, gente, dá para fazer, só que eu preciso de uma autorização de nível superior. Por quê? Vocês podem amarrar com correntes para puxar guindastre, pode acontecer quebra do elo da corrente, pode atingir alguém. Comecei a falar os riscos que podia acontecer. Pode quebrar o caminhão, o eixo do caminhão, na hora de puxar, apesar que a estabilidade da carga estava muito bem amarrada, porque era um secador muito, muito grande. Mas poderiam acontecer várias coisas. E aí o engenheiro sugeriu o seguinte, então nós vamos fazer uma nova PR, junto com o meu técnico de segurança, vamos fazer uma nova PR, eu vou assinar, você vai assinar, e você liga para o seu superior para falar, porque a gente precisa chegar com essa máquina aqui dentro.